Bueno, estamos iniciando la aula de Cratología del día 25 de mayo de 2015 y continuando con lo que nós tínhamos falado anteriormente, es decir, vou dar um esclarecimento sobre a meditação que eu tinha, a última meditação que eu di, que algumas pessoas me perguntaram alguns detalhes sobre a meditação del Mem, Ain, Shin. En realidad es una meditación que ayuda a la persona a tener una percepción de otros mundos, se centrar, y sin duda fue a través de esa meditación que yo fui percibiendo la presencia do mestre Ram, que yo llamo Ram por ser una de las formas que se identificó en mi vida. Acho que todos vocês, como esclareci, têm seu mestre. Eu llamo a él un mestre astral en el sentido de ser un mestre das entidades. Es aquel que en alguna medida me ayuda a lidar con la fuerza das entidades, que es una cosa que vamos a hablar hoy más claramente. Entonces, esa meditación que yo ya tinha ensinado, pero que estoy repasando y dando con más profundidad, siempre con un aperto a más en su intención y para qué que nos sirve. Lo ideal es tener un día en la semana para hacer la meditación. Puede ser una sexta, un sábado, un domingo, es un día que sea constante, donde vocês não tenham tensão, estresse, não tenham que sair e possam se dedicar à meditação de uma forma mais plena. Um ambiente adequado, roupas adequadas, relaxar, depois de relaxar durante 7 ou 10, 15 minutos, então começar a se concentrar fixamente na palavra Mem, do lado direito, e a letra M, Mem. Cuando uno usa la mente toda para unir a palabra Mem, que es una letra, Mem, el Mem tiene que ocupar toda la mente, sentir piedra, materia y cor marrón. ¿Ah? Eso es importante. El Ein, que es la otra palabra, Mem, Ain, Shin, que sería una letra también, se hace del lado izquierdo, uno tiene que sentir un vácuo, o ar, o vento, así como uno siente a piedra de un lado, siente o vácuo y a nada do otro. De un lado a cor marrón, del otro lado a cor celeste. Y después, no medio, donde colocamos una vela a distancia de un brazo, tenemos que ver o fuego. Y en cuanto estamos meditando el Mem, pasamos para el Ein, que ocupa toda la mente en su son, y después el Shin vindo hacia nos, como si el fuego se enrolase en una letra Shin y entrase en nos. Esa comunión de fuerzas es lo que nos permite percibir una energía central a donde un mestre, dos mestres, ya que sería un mestre de todas las entidades, habita. A partir de él, uno tiene a percepción de las entidades. Na aula anterior, eu tinha falado sobre as entidades e as pesquisas que eu fiz com entidades africanas. Nesta aula nós vamos a tentar integrar dois grandes conceitos que eu venho tentando explicar a vocês. O primeiro conceito, que eu acho que é extremamente importante e diferenciado de todo o que vocês possam ter estudado até agora, é o que estamos vendo agora, que estou mandando para a pantalla de vocês, é esse tema das 3 escolhas no Zenit. El sim, el no e el pode ser. Então, nossa mente trabalha de uma forma que é muito difícil que as pessoas entendam, porque a maioria, é instinto, é cultura, é conhecimento, linguagem, não é isso. O pensamento chega a nós de diversas formas. Não é só uma questão de memória, e não é só uma questão de repetir aquilo que vocês aprenderam. Existe muito mais.
Y en esa dirección que nos vamos ahora para entender cómo funciona la mente humana. La mente humana se divide en una trinidad que se expresa de diversas formas. Esa misma trinidad tiene una serie de combinaciones. Só que nós vamos a ver que a trinidad no é o único importante en el proceso da mente, mas es extremamente importante en el proceso das decisões. Sí, no puede ser. Cuando vemos en muitas decisões, vamos a encontrar un sim, a pessoa aceita algo e se apoia nesse sim, e a vezes se confirma, sim, eu penso que está certo, sim, eu gosto disso, sim, eu acho que vai dar certo, então ele sim predomina na decisão, ou ele não, porque eu tenho medo, porque não confio nesta pessoa, por isso, quando eu quero acordar, ele não domina uma decisão. Ah, tal vez sirva, tal vez não sirva, ele pode ser o elemento do meio, e quando uno conhece uma pessoa dentro do tabuleiro de Sennett, vocês vão poder predecir claramente qual dessas três partes é predominante nesse ser. Geralmente, el sí é muito predominante em aquelas pessoas que têm confiança, que têm fé, que têm criatividade, que têm esperança. El não é muito mais forte naquelas pessoas que têm um alto índice de neuroses, temores, medos, insegurança, etc. Então, analisando o jogo, vocês vão ter uma base de como essa mente funciona. Só que existem elementos muito mais importantes e profundos no processo de análise. Então, como estou mostrando a vocês aqui na pantalla, no Sennett eu representei o sim e o não, e ele pode ser como dois triângulos, um positivo e um negativo. Um positivo que representa o sim, um negativo que representa o não, que são as grandes forças do yin e yang dentro da filosofia oriental, que nos falam dessa interação constante dessas forças que são manifestações de nossa própria mente e da própria natureza. Estou vivendo, mas estou morrendo. É um sim e um não constante. Então, entre a vida e a morte, eu existo, que seria o pode ser. Minha existência é um pode ser, é um caminho do meio entre a vida e a morte. Bom, nas aulas anteriores, eu falei algumas experiências que eu fiz com pessoas que incorporavam entidades africanas. E conheci muitas na minha vida, e quando cheguei a Porto Alegre tive a opção de conhecer e tratar algumas pessoas e ficar amigo deles também, em alguns momentos fazer experiências e práticas. E nessas percepções, que vou dar uma leve resenha, no início eu quis ver como é que funcionava essa questão das entidades africanas, no sentido de ver várias pessoas que incorporavam uma entidade, que neste caso era Ogum da Mata, ou Ogum da Mata, e fui a visitar essas entidades, essas pessoas, digamos, em seus congás, e tentei fazer tudo mais ou menos dentro de certos horários semelhantes, não? Se em certa hora fui em um congá, na mesma hora fui em outro congá, em outro dia, e assim sucessivamente entrei a consultar sobre pessoas diferentes que eu atendi. O interessante é que se me deram respostas diferenciadas, não a mesma resposta. Então, em princípio, eu fiquei com uma certa dúvida sobre o fenômeno da entidade, é decir, se existe uma entidade que seria uma mente arquetípica e coletiva, que se manifiesta a través de médiums, que eu sabia que eram médiums reais, não era gente que estava inventando sua capacidade de entrar em estados alterados de consciência. Bom, depois de um tempo que eu fiquei meio confuso com essas experiências, porque vi que se falavam coisas diferentes, o que me deu a entender que havia uma aparente interpretação do médium sobre cada situação. Um dia decidi ir e falar sobre coisas que não têm a ver com uma pessoa nem com o futuro dessa pessoa. Tem a ver com o passado.
com a história, principalmente a história do Egito, que era algo que eu conhecia profundamente e muitos temas não estavam em livros. Aí sim eu pude perceber que as entidades expressavam conhecimento profundo sobre todo o que tinha a ver com essa história do Egito, com práticas místicas de cura e conhecimentos que não estavam em livros. Mas era a mesma coisa. Eu começava falando sobre a pirâmide de prata, me lembro claramente disso com um, e seguia falando sobre essa mesma pirâmide com outra pessoa que incorporou um e o mesmo tema e aprofundando o tema. Então, não tive mais dúvidas de que realmente existem entidades, só que em minha experiência pessoal, não quer dizer que seja uma verdade absoluta, em minha comunicação com as entidades se deu em função de conhecimento, de história, de experiências místicas, de aumentar minha percepção, é decir, através de conhecimentos nos quais eu estava trocando, algumas dúvidas que eu tinha sobre fórmulas de remédios, conceitos de alquimia, todas as coisas que eu tinha, às vezes faltava algum elemento, essa entidade incorporada em diversas pessoas, sem saber essas pessoas que eu visitava outras, se me davam uma informação única. Bom, então é como se existisse um banco de dados na internet, no qual eu acesso, neste caso era através de uma central que seria um médium, e posso falar com aquela central de dados e tirar informações. O interessante é que todos os dados e a comunicação dessas entidades se dava basicamente através de conhecimentos do passado e coisas espirituais e profundas. Conhecimentos da história, a verdadeira história, os verdadeiros fatos. Então, quem quer estudar história de uma forma que não seja aquela que nós temos em livros, no qual vemos muitas vezes uma história. É decir, alguém se senta, pega um objeto, pega outro e empieza a fazer uma história e diz que essa história é verdadeira. Bom, todo isso é muito relativo porque hoje mesmo sabemos que as notícias e a história que se escreve pode ser modificada. Estou falando de uma história de conhecimentos e de fatos passados que nos podem ser passados através de uma mente arquetípica, que não diria coletiva, tem uma identidade própria, como a entidade que eu falava, que também existia no Egito com outro nome. E isso foi uma das coisas mais profundas e interessantes desse contato que eu tive com as entidades africanas. Eles me deram toda a relação das entidades egípcias combinadas com a mitologia e a mitologia africana, assim como existe com a mitologia comparada com Grécia, com Roma, etc. Então, aprofundando esses conhecimentos, eu cheguei à clara concepção de que realmente existem forças psíquicas que têm um contato conosco. Agora, e o resto? Então, quando uma pessoa vai e pergunta, o que vai acontecer comigo? O que será que vai acontecer? Será que ele vai voltar? Será que não vai voltar? Bom, aí isso é outra história. Acho que as entidades cumprem uma função muito mais importante que dar a mamadeira a uma criancinha para que ele resolva sua crise, sua angústia, sua ansiedade e suas perdas momentâneas. Acho que todos esses elementos são importantes para a formação de uma personalidade forte e de um indivíduo sadio. Acho que a entidade não tem a função básica de estar dando a mamadeira cada vez que uma pessoa está em crise por um problema, ou porque perdeu o emprego, ou porque perdeu a namorada, ou porque tem uma enfermidade terminante. Eu acho que as entidades ajudam quando elas veem que isso é importante para o crescimento dessa pessoa. Então, muitas vezes encontrava respostas enquanto estava esperando para falar. Tem que consultar o mestre, tem que ver, é o mestre. Dentro do conceito africano existe também o mestre. Algumas pessoas dizem que é Deus. Bom, eu encontrei meu mestre, e eu acho que em um plano espiritual, eu acho que é a mesma essência. Então, assim como existe um sim, um não e um pode ser,
que nos encontramos en esa relación, como falei del Zenet, quando temos a aproximação de uma peça, é uma tendência a um sim, eu quero, sim, eu gosto, estou trabalhando, mas sim, eu gosto do que estou fazendo. Quando estou trabalhando e afasta o trabalho, bom, não estou gostando, não quero ficar mais aí, então afastar e não, sim, fica no meio, pode ser. Então, tenho esta pessoa, ela bota no meio do caminho. Tenho, mas não tenho. Está, mas não sei se está. Então, uno já empieza a perceber cada fórmula de movimento, si no puede ser trabajo, vida afectiva, viaje, proyectos, estudios, si no puede ser, ¿dónde están en relación al centro de su psique, lo que él gosta, não gosta, vou ver, vou ficar, não vou ficar? Rapidamente, los movimientos nos muestran a dónde están los contactos y los intereses de esa persona. Só que existen los poderes, los 7 poderes, y estoy tentando que ustedes entiendan, así como existen entidades en África, existen 7 poderes dentro del estudio cratológico que ya los definimos en un plano psicológico interno, en un plano político externo, y ahora vamos a definirlos en un plano mental. Cómo ellos se manifiestan en la mente del individuo. Cuando ustedes perceban eso, van a ver que la mente de ustedes es una suma de entidades que están constantemente actuando y falando conosco. Existe una mesa redonda donde nos estamos teniendo un diálogo constante en nuestra mente con esas 7 fuerzas básicas que habitan en nos y que habitan en todas las mentes. Só que algunas de esas fuerzas se manifiestan con más presión, con más insistencia, y muchas de las otras fican anuladas por diversos factores. Entonces, esas fuerzas se manifiestan en una forma circular, es decir, en un momento nos vamos a escuchar opinión de Osiris, tú tienes que perdoar, tú tienes que amar a la humanidad y servir a los otros, y de repente nos escucha opinión de Seth, tú tienes que te defender, tú tienes que crear en tu casa un lugar donde tenga seguridad, el mundo es peligroso, es decir, las fuerzas habitan constantemente en todas las mentes, no existe una mente que piense de forma diferente, solo que algunas mentes anulan algunas de esas fuerzas que habitan en ella por varios motivos que después nos vamos a ir explicando. Entonces, si nos vemos que existe un sí, no y un puede ser, y 7 fuerzas básicas, el sí, no y el puede ser nos vimos que tiene digamos, varias, aquí está, una de las cosas importantes que quería mostrar para ustedes. El sí, no y el puede ser tiene una infinidad de combinaciones asociadas a intensidad de cada una de esas fuerzas. Entonces, por momentos, las partes que se polarizan pueden se integrar, es decir, el sí es un sí intenso, el no se transforma en un sí, y el puede ser se transforma en un sí, entonces tenemos una unicidad, un sí único, que es muy difícil de hallar en una persona, un pensamiento único sin división, extremadamente difícil, mas es posible. Si nos avaliamos que a veces en la mente puede existir un sí, y el no se transforma en un sí, el puede ser se transforma en un sí, y el no fica no. Entonces, tengo 2 fuerzas de sí, porque a mente tiene esa trinidad. Entonces, ella puede afirmar una fuerza o a otra, un sí o un no, o puede confirmar un puede ser en una forma plena y ficar en el puede ser en relación a una situación, una persona, un trabajo. Entonces, existen una serie de posibilidades de combinaciones que son las viables en cuanto la persona toma o niega algo o se posibilita la espera de algo. El sí, no y el puede ser llega a dar 27 combinaciones posibles. 27. A posibilidad da mente
em relação a esses três elementos, a essa trinidade da mente. Mas nós não temos só a trinidade da mente. Temos 7 formas de pensamento diferenciados, totalmente diferenciados unos dos outros, que habitam em nós e em formas de entidades. E quando uno vai atrás de um pensamento, esse pensamento fica circulando e sendo projetado, aumentado e aprofundado em uma imensidade enorme de informações sobre essa ideia básica. Então temos acesso a 7 entidades, 7 mestres, 7 bibliotecas, 7 centros de informação. Talvez seja mais, ou talvez seja menos, mas 7 são o símbolo dos 7 poderes, os 7 dias, as 7 cores, as 7 grandes forças que regiram, que criaram a civilização e que ainda habitam em nós, em um plano biológico, através das glândulas, com uma energia determinante que regulam todo o organismo, e habitam em nossa psique, em uma forma de pensamentos. Então, a mente humana não é só instinto, tem muito mais que instinto, com a mesma força. Só que como não as reconhecemos, e às vezes as pessoas reprimem o instinto, primam algumas forças ou outras. Ou com algumas religiões nos dizem, não, tu tem que sentir assim. Então outras formas de pensamento ficam anuladas, e aí surge o processo da neurose. A neurose não é só a repressão sexual. Não é unicamente a repressão sexual. Existe muito mais que estamos reprimindo na mente humana. E isso tudo em conjunto produz a neurose. Vou dar um exemplo. Muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar, fazíamos dentro do meu centro de estudos ajuda às pessoas que vinham, que tinham problemas, etc. Então, existia um grupo que recebia, e sobre esse grupo, que éramos vários, veíamos a pessoa e sentíamos o problema que tinha. Bom, qual é o problema? Um problema de saúde, um problema psíquico, um problema emocional, um problema de trabalho, o que será? Bom, então se recebia a pessoa que se sentava, nós sentávamos detrás, porque detrás é mais fácil perceber a pessoa, de costas, e de lado, e de perfil, mas não de frente. Tinha umas luzes de velas, uno sentia a aura da pessoa, podia se aproximar, sem tocar, sentir. E lembro que o grupo que tínhamos, que era sempre de às 7, começaram depois a dar suas opiniões sobre o problema. Todos concordaram em uma coisa clara: a pessoa tinha um estado de depressão forte, profundo. E isso não lhe deixava, evidentemente, depois isso se abriu. Sim, a pessoa está deprimida, não toma banho, não se cuida, não come, não consegue trabalhar, não consegue estudar, bom, quase abúlica. Só que aí que veio o interessante, e que naquela época eu fiquei pensando muito a respeito, mas não tive uma percepção clara desse processo. Então, uma das pessoas falou, porque eu acho que esse problema dela é por falta de afeto. Eu sinto que falta de afeto, de amor. Falta amor, falta afeto. Eu acho que está, sim, deprimida desse outro, mas acho que o problema dela é que ela não se sente compreendida, ninguém se comunica com ela está isolada em sua própria situação, então acho que isso não permite que ela saia de sua concha, de seu isolamento. Aí outro disse que, eu acho que ela, como não trabalha, não tem dinheiro, então, eu acho que isso é o que está provocando, não tem como comprar, como tem que vestir, se sente dependente da mãe, se sente dependente do pai, é uma coisa trágica para ele. Eu acho que esses são problemas psíquicos, esse é um médico, não? Química cerebral, acho que é algum desequilíbrio nesse aspecto, talvez genético, histórico, tem que ver. Bom, outro, eu acho que a pessoa não tem fé em si mesma, não consegue se reconstruir, acreditar, ir em frente. Eu acho que o que falta é sexo. Ela está sozinha, precisa de um cara, pensa um homem, porque é uma mulher jovem, que está parada.
Bom, outro, me lembro, isso é para dar aí o contexto final. Já, eu acho que o amor é um ambiente com a família, eu sinto que é algo opressivo para ele e acho que é o ambiente que está provocando essa depressão. Bom, tá. Eu escutava cada um falar e eu ficava cada vez mais simples. Todos têm razões. E todas as razões são razões verdadeiras. Todas são possíveis. Eu fiquei pensando muito nisso, não? Justamente como cada um afirmava a sua ideia e depois ia afirmando, não? Porque eu sinto que o quarto dela não está todo sujo, com mofo, os móveis, a roupa dela. Então ela vive em um ambiente negativo, complicado. E aí ela, não, falta sexo. Essa mulher aí, quanto tempo que não tem um relacionamento, não sabe se ela é amada, se não é amada. Aí como ele dizia, aquele outro que faltava afecto, falta afecto porque ela não tem isso, não tem aquilo. Bom, cada um colocava o instinto, o ambiente, a comunicação, são as entidades, os 7 poderes dentro da mente de cada uma das pessoas que estava percebendo, intuindo misticamente o problema dessa pessoa. Todos têm razão. Todo em conjunto é a verdade. Não é uma coisa que enferma nos cria um problema, é o todo. A mente é um todo. Quando você diz sexo, então falta de sexo. Diz falta de amor, falta de comunicação, falta de fé. Você está limitando a mente e a pessoa. Nós los limitamos. E vou explicar isso mais claramente. En realidad, lo terrible de todo eso es que nuestra mente geralmente está afirmando un contexto. Entonces, yo falei muchas veces con personas que querían focalizar su terapia o su conflicto en un plano determinante. Que geralmente quien hace psicoterapia o psicoanálisis o análisis, ela va encima de la cuestión del inconsciente, del instinto, del conceito básico del psicoanálisis, y muchas veces no es el único contexto que dice la verdad del individuo. El místico tenta ver todo, es decir, aquel que está estudiando pratología conmigo, lo que estoy tentando es que le perceba que existen una serie de núcleos verdaderos dentro de su propio ser. Cuando un cratologista es un verdadero místico y cratologista, cuando toda a mente de él se abre al punto de percibir todas las fuerzas de todas las entidades, es decir, todos los pensamientos que llegan a mi mente, no en una forma única, ni dogmática, no, la verdad absoluta es la genética, no, la verdad absoluta es la química del cerebro, eso es lo que define todo, no, la verdad absoluta es Dios. Bom, todas son verdades de cómo se ve o ser. El ponto es que ainda fazemos força para afirmar aquilo que nós achamos que não sabemos. Porque muitos conceitos nos geram conflito. Então vamos a ver en un simple proceso de relacionamento. ¿Cuántos homens gostam de uma mulher só num plano sexual? Bom, tem muitos homens que olham uma mulher e ficam excitados porque gostaram de sua bundinha, gostaram de seus peitos, e nem sequer viu a cara da pessoa e já está excitado. Bom, sim, mas tem homens que não ficam excitados se não tem uma carga afetiva com essa pessoa. Pero todo isso deve ser para ele sentir-se seguro, porque o sexo é sexo. Sexo não tem nada a ver com emoção. Bom, quem diz isso é um ignorante. Absolutamente ignorante. Temos sexo associado a interesses? Sim. Temos sexo associado a interesses. E um homem vê uma mulher inteligente, ganha bem, tem seu carro, não vai me tirar nada. Então, o interesse aparece e ele estabelece um vínculo com essa pessoa, primeiro racionalmente.
después emocionalmente, después instintivamente, después culturalmente, y así va, porque la persona no fica preso en el instinto, ni fica preso en la emoción. Só que nuestra sociedad, pero esas relaciones de intereses, todos nós temos relações de interesses, não está errado. A mente nos deu 7 grandes forças para nós sobreviver neste mundo. E cada força nos ajuda a sobreviver. Só que as religiões colocaram um tabu. Não, você tem que amar e você tem que ter fé. O resto não interessa. Conhecimento, a verdade científica, intelecto, raciocínio lógico, não interessa porque você tem que ter fé num dogma. Então temos 2 elementos que são importantes para que a mente funcione. Você tem que fazer o que nós decimos, tem que amar o próximo, se amar a si mesmo e ter fé de que tudo vai se resolver. Bom, eu lamento, mas a mente é muito mais. Muito mais. Então, o que estou tentando ensinar a vocês? Que existem entidades dentro da mente. De todos, entonces todas las mentes son iguales. No, ¿por qué? Porque las entidades fueron siendo destruidas y desintegradas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Existe un médico dentro de ustedes, existe un abogado, un juez, existe un matemático, un economista, existen pesquisadores, cientistas. Dentro de nosotros existen fuerzas que quieren crecer y que nos quieren enseñar. Es decir, tenemos conexión con grandes conocimientos que habitan la civilización y que estimularon al hombre a evoluir y que nos fue dado para que nuestra mente nos levase adelante, solo que dentro de la sociedad existen intereses para que algunos conocimientos o entidades no sean trabajadas. Claro que existen fuerzas sexuales, desejo de matar, todas esas fuerzas existen. No, pero no quiero matar a ninguém. No, prefiero no ter armas. No, prefiero no ter armas porque le quiero matar. Eu prefiro ter armas porque me quiero defender. Mas a sociedad crea conflictos de tal manera que el ciudadano fica complicado. Si tengo una arma, eu sou perigoso para esta sociedad. Mas en realidad, la sociedad está totalmente presa a esas fuerzas que comandan la sociedad y que tienen armas y que tienen instinto. Aquellos que comandan tienen deseos, traen sus mujeres, enganan sus maridos, tienen deseos sexuales diferenciados, tienen neurosis, tienen los mismos conflictos de cualquier persona. No son superiores. Y todo lo contrario, fican presos a una idea o económica, filosófica, política, a veces con un buen interés, un buen sentido, a veces es un proceso de absoluta ignorancia, porque quieren hacer cosas en un plano de delirio, no tienen cómo hacerlas y prometen cosas que no tienen cómo cumplir. Cuando vocês equilibran las fuerzas dentro de vocês, quiero construir una pirámide. Tá, bem, tengo preciso tanto dinero, tantos tijolos, tantas piedras, tantas pessoas para poder me ajudar, organizar, trabalhar. Bom, tudo se organiza. A mente trabalha com todas as entidades que habitam em vocês. Chamemos os 7 poderes. Essa é minha intenção. Mostrar a vocês que a mente tem que ser livre. Não podemos anular ela. Se vocês anulam a mente, estão anulando a capacidade de ser de vocês. Interessante que dentro da astrologia existem os planetas, existem diferenciações dessas forças, mas dentro da mística da cratologia, o que nós queremos é que cada indivíduo abrace os 7 planetas e entenda o que eles pensam e depois aprenda a sentar-se na mesa, ver a opinião de cada planeta que habita em nós, é decir, de cada forma pensamento de cada um dos 7 poderes que nós ensinamos na cratologia e, junto com seu mestre interior, tomar as decisões que lhe permitam se realizar. Acho que agora chegamos a uma ideia mais profunda de como funciona o Zenit. O Zenit é um símbolo da mente humana. As forças que existem nele, as polaridades e como elas funcionam. Quando vocês percebam isso dentro de vocês, os 7 poderes, como estão constantemente lutando para nos ajudar, ideias, pensamentos,
técnicas, formas, estão constantemente trazendo informações. Assim você diz, não, eu não sou um cara instintivo. Não, eu não me interessa o sexo pelo sexo. Algumas mulheres dizem isso. E alguns homens também, ainda que algumas mulheres não acreditem que tem homens que pensam assim. Bom, todas as formas, eu não quero manipular ninguém. Eu não quero me relacionar com ninguém só por interesse. Bom, então vocês estão anulando a capacidade da mente de vocês. Não é um pecado ter interesse. Não é um erro. Que vocês tenham um amigo que los pode ajudar em algo. Enquanto vocês pensem, não, essa pessoa me pode ajudar nisso, em que eu posso ajudar ele? Então, ele é bom em matemática, então de repente eu ajudo em literatura. É decir, se vocês têm um conflito moral, resolvam seu problema moral, mas não amarrem a mente. A mente e os 7 poderes têm que ser livres. Isso é o que eu queria mostrar hoje a vocês. Quanto mais liberdade, mais profundas serão suas escolhas. E mais perto de encontrar e entender o destino de cada um de nós estaremos. Então, temos a combinação de 27 formas de actuar com o sim, não e el pode ser. Se lembrem disso, 27 combinações possíveis, que temos que multiplicar, então, por 7 formas de pensamento arquetípicas. É decir, é como se existissem 7 computadores trabalhando para nós. Se la multiplican por 27, nos dá 189 formas de pensamento instantâneos em um cérebro humano. E por isso que a mente tem uma tendência a resumir informações, ideias, e seguir um caminho ou seguir outro, mas não é a mente que tem que mandar a vocês. A mente nos traz informações, nós temos que observar todas em cima da mesa. É como o presidente que se sienta e reúne os ministros e cada um apresenta suas informações. Natalidade, morte, problemas de saúde, trabalho. Imagine a cabeça de um presidente com 39 ministérios. Estou falando já com 7 das possibilidades de opções que nós temos, seriam 189 formas de pensamento. Imagine 34 ministros. Então, 7 é a fórmula básica que nós podemos ter controle. Mas disso nossa mente se perde e tende a resumir. A mente sempre tende a resumir, mas entendam isso. A mente não é vocês, é um veículo para o mestre interior de vocês tomar as decisões. Para, chamemos, a consciência superior de vocês tomar as decisões de sua vida. Isso é um processo em qual a razão é essencial. O cérebro é essencial que esteja funcionando e a mente tem que estar aberta. Quanto mais aberta, mais nossa percepção e mais justas, mais certas, mais perfeitas serão nossas decisões. Então, pensem no que estou dizendo. Quando alguém diz algo que vocês acham que está contra o que você diz, digo, não, ele tem uma ideia diferente da minha. Talvez a entidade dele eu não estou escutando. E esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. Cada vez que encontro uma resistência a algo, não, mas essa resistência, por quê? Deixa ver mais essa ideia dessa pessoa. Aí me abro essa ideia. Pero problemas sociais. Pero aquilo. Mas isto, mais aquilo. Quando eu quero acordar, estou aceitando a ideia de todos. Porque também é minha. Não pode ser que haja uma ideia fora de mim ou da mente. Só não posso dividir minha mente. Quando mais abro minha mente, mais percebo as entidades que habitam nela. Que habitem não quer dizer que elas me mandem. Quando uma pessoa fica fanática com uma ideia, ela está presa a uma entidade e a sua ideia.
Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tengan un carro en el cual ustedes tengan 7 grandes caballos, grandes fuerzas, 7 computadores, 7 motores para ustedes ir adiante. No para ficar siguiendo un, siguiendo otro. Todos son importantes y cuando trabajan en conjunto ayudan al crecimiento del individuo y de la sociedad. Entiendan eso. No reduzcan más, paren de reducir a mente a mínima expresión para tener soluciones rápidas. No, la vida no es eso. El mundo no va a evoluir hasta que todo el mundo perceba los 7 poderes. Bom, então, por hoje vou terminar essa aula, mas vou deixar aberto agora para dúvidas e perguntas, só que não vou filmar. Un abrazo, nos vemos en la próxima, pero no corten, los que quieran ficar, podemos ficar.